Fala-se muito hoje em ter a frequência certa, emanar a energia correta. O que isso significa diante do Evangelho, Caio? Bom, em primeiro lugar, eu preciso dizer que essas são linguagens que foram adotadas contemporaneamente. Por que contemporaneamente? Porque somente na contemporaneidade é que essa linguagem se tornou absoluta no mundo das comunicações à distância. Ela está presente entre nós já desde o século XIX. Mas quando o rádio surgiu, ela ainda não era um fenômeno tão debulhado intensamente como se tornou. A televisão, você quando mexia no dial, você procurava uma frequência para acessar um canal. Hoje você faz isso no controle remoto, mas é exatamente a mesma coisa. Atingir o canal, quando vem por emanação, irradiação, e a própria palavra irradiação já fala dessa linguagem de frequência, de entrar no nível daquele canal de comunicação. Se vier por cabo, aí é outra coisa, mas a própria linguagem também serve. Então, nós que temos aqui telefones celulares para todos os lados, trabalhamos com isso o dia inteiro. Essa é a linguagem do fenômeno que move o mundo. É a linguagem da fenomenologia da comunicação à distância, através de frequências apropriadas. E hoje, o conhecimento desse nível de frequências e também de energias sutis, de detecções de vibrações, que é outra palavra, frequência é uma, vibração é outra, emanação é outra, magnetismo é outra, campo magnético, tudo isso são linguagens que derivaram das nossas tecnologias. Tecnologias essas que foram, sobretudo, derivadas da compreensão teórica e laboratorial da mecânica quântica. Essa é a introdução simples, porém real e verdadeira, pragmaticamente falando. Aí o que vem? O pessoal quer vender curso, os coaches querem falar uma linguagem nova para você, para poderem cobrar uma fortuna pelas basicalidades tolas que eles ensinam e que são de conhecimento milenar, por qualquer sábio, qualquer pensador, qualquer pessoa sensata dedicada a ver e a sentir, muito mais do que a buscar apenas o racionalismo hermético, os que têm também a capacidade de intuir, de sentir, os que sempre creram que o mundo não é feito apenas das coisas que se apalpam, que se pegam e que se visibilizam, mas ele é sobretudo constituído daquilo que não se toca, não se vê, não se pega, não se visibiliza. E na realidade, ninguém nunca tocou em nada, até essa é apenas uma sensação ilusória de que eu estou pegando este cálice. Mas de fato e de verdade, do ponto de vista da física, ele é todo absolutamente traspassável e intocável. Eu estou apenas tangenciando a superfície do que é completamente perfurado, pervadido, atravessado, e que, através de visualizações de natureza microscópica, de nanopercepções, você iria ver que isso aqui é tudo vazado, não tem nada absolutamente concreto aqui, como de resto no universo inteiro. No universo inteiro. Até os átomos não são coisinhas que, se você pudesse pegar, você pegaria, levaria ou chuparia, se fosse o caso. Estou dando um exemplo tosco, crasso, aqui para você. Todavia, essa é a linguagem. Então, é uma apropriação de uma linguagem técnica que o pessoal anda aplicando ao mundo esotérico, ao mundo dos coaches,
ou ao mundo das espiritualidades, do próprio espiritualismo, nas suas variadas manifestações, porque dá uma sensação de frescor, de renovação, de coisa nova chegando. Aí o cara vem e perde uma eleição para a Prefeitura de São Paulo. Aí ele é indagado. Por que você perdeu a eleição? Isso é fato real. Eu estava lá e eu vi. Aí ele disse, não, é porque nós só conseguimos atingir a frequência 18 ou 118, eu sei que era 18 o final. E a gente tinha que ter atingido a frequência 24 ou 124. Ele estava falando que ele, todo o acervo e o grupo e o contingente humano que estava ligado a ele não fizeram a vibração certa, a linguagem para fora, e por isso perdemos a eleição. Porque o que ele estava dizendo é a nossa comunicação à distância não foi forte o suficiente para mexer na mente do todo e criar uma convergência de opinião acerca do meu nome. Se tivesse acontecido, eu teria vencido essa eleição por magia de frequência ou de emanação eletromagnética. Então, nesse caso, se está falando de magia pura. Porque, conquanto a gente tenha estudos científicos que eu acompanho desde a minha juventude, eu fui me interessando por isso quando eu li os primeiros relatórios de pesquisas feitas na União Soviética nos anos 60, que eu fiquei totalmente embevecido com as energias sutis medidas em árvores, que os soviéticos começaram a fazer há muitos anos atrás, com a árvore sentindo a vibração de quem chegava. Se o indivíduo fosse com a intenção de cortá-la com o machado, ele emitia um uivo e comunicava às demais. Se ele fosse com intenção bondosa de molhar, abraçar, só chegar e contemplar, ela emitia uma outra vibração de acolhimento. Isso em detecção através de eletrodos e aparelhos de medição, coisa antiga. Aí eu fui procurando todos os livros que eu fui achando a esse respeito e fui descobrindo uma quantidade enorme de trabalhos do American Army, do Exército Americano, nos anos 50, anos 60, anos 70, de pesquisas de comunicação à distância, de energias sutis. Isso aí está no mercado da ciência disponível para quem quer estudar há muito tempo, como a mesma coisa relacionada à emanação particularizada de órgãos, como o coração, como o fígado, como os rins, como o cérebro, que é um órgão. Mas os órgãos do corpo humano também se comunicam. Um coração transplantado, dependendo da sensibilidade de quem recebeu o transplante, tem um grupo bem expressivo de quase 20% de pessoas transplantadas que mantém contato com os neurosensores do coração, porque foi outra descoberta dos anos 70. Isso está sendo falado agora, mas é velho. Eu conheço isso desde os anos 70, 80, dos neurosensores cardíacos, de como existe um cérebro de natureza emocional, sensitiva, intuitiva, transracional no coração como órgão. E aí o indivíduo que recebe o transplante, também sendo uma pessoa igualmente sensível, começa a receber insights que vêm de onde ele não sabe, adquirir gostos que antes ele não tinha, gostar de músicas que antes ele não apreciava. Isso, naquele tempo, quando eu comecei a estudar isso, há 40 anos atrás, era novidade novíssima. Hoje, o mundo está lotado de experimentos científicos a respeito disso. E aí eu vejo o pessoal ouvir o galo cantar, mas não sabe onde, não tem nem o respaldo científico, teórico e do processo histórico de como isso avançou. Aí ouvem na internet um vendedor de cursos, fazem o curso, aprendem a linguagem para vender para você. Aí fica todo mundo falando agora a mesma coisa, como se fosse uma coisa nova, como se fosse uma descoberta recente. Mas, meu Deus, a gente está usando isso desde sempre. Aí você pergunta, e eu gostei de como você conclui, o que isso significa para o Evangelho, ou em relação ao Evangelho, ou diante do Evangelho?
Nada. Não é nada novo para o Evangelho. Você pense, por exemplo, em tudo que você lê no Antigo Testamento sobre o poder das palavras ditas com positividade, com amor, o olhar bom, o que produz, o olhar mal, o que gera, o falar bom, o que constrói, o falar mal, o que realiza. As coisas não são propriamente vinculadas à palavra, mas à frequência emitida, à vibração. O olhar, Jesus diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu ser será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu ser estará em trevas. Ele está falando uma coisa mais do que moderna, para além da linguagem da frequência, do campo magnético, de tudo isso. Ele está dizendo que se a minha interpretação da vida, e usando a linguagem absolutamente tosca do olho, se bem que a gente enxerga com a mente, isso é só uma entrada de fótons para serem interpretados aqui dentro e formar as imagens que você concretamente apalpa do lado de fora, mas você não enxerga da cara para fora, você enxerga da cara para dentro, com o cérebro, com a decodificação de todas essas frequências que entram pelo globo ocular e são processadas no cérebro. É o mesmo fenômeno de hoje, da pós-modernidade, presente em tudo. Então Jesus diz, olhe a sua mente, porque é da sua mente que procedem as suas emanações. É da sua interpretação. Se você olha e interpreta de maneira positiva, construtiva, propositiva, com projeto, com boa intenção, é porque a sua mente está carregada dessa pré-construção. E, obviamente, o que você vai emanar na direção de alterar o mundo, as relações de causa e efeito, a natureza, ou até mesmo a troca invisível com pessoas, com animais, com a natureza, com plantas, com todo ente existente, até com a água. Se o teu olhar é bom, se o teu coração é grato, e aí a ênfase também no Novo Testamento e na Bíblia como um todo é em gratidão, que é a melhor expressão de um olhar que processou positivamente o que interpretou da vida e do que pode fazer com ela. Então, se isso em você é bom, todo o teu ser fica carregado dessa energia espiritual, que é uma palavra do Novo Testamento. Paulo usa a palavra energeia para definir determinadas formas de emanação de poder espiritual. Como ele usa outras palavras vinculadas a levantamento de peso bruto, também usa a palavra vibratória, da energia, seja a que pega e empurra, seja aquela que, por força vibracional, faz um muro cair. É o mesmo impacto de natureza física, é a mesma fenomenologia. E tem o alcance disso de natureza sutil, que não é mensurável pelos aparelhos sensíveis que a gente tem nos hospitais modernos, que escaneiam o corpo, o cérebro, a mente, tudo em nós, mas não chegam, obviamente, a detectar energias de natureza sutil, que são psíquicas. Há alguns aparelhos hoje em dia já sendo tão desenvolvidos que começam a detectar auras, que todo mundo, quando ouvia falar em aura, e a maioria fala até errado, fala em áurea, não é áurea, é aura. A aura de um indivíduo é uma emanação energética. Se você está doente, em geral a sua aura se altera, porque tudo que é vivo em você emana a dor, a fragilidade, a fraqueza. Chega alguém com uma sensibilidade de natureza espiritual maior, ele olha e vê a cor da sua aura. Isso não tem nada a ver com feitiçaria, nem com bruxaria, nem com algum poder sobrenatural. É um poder bem natural. É uma pessoa emanando algo que todo mundo emana algo. E uma outra que tem sensibilidade para ler. Isso que se chama de aura. Corações. E é do coração que emanam as energias da vida. Emanam os maus desígnios,
com as suas vibrações destrutivas e emanam os bons desígnios, com as suas manifestações curativas. Agora, o que é que isso tem a ver e muda alguma coisa no Evangelho? Não. Você precisa fazer um curso desse para aprender a emanar as frequências divinas? Não, isso só estão te vendendo. O próprio cara que te vende o curso não emana nada. Conversa com a mulher e com os filhos dele para você ver como é horrível viver com ele. No palco é que ele te vende uma coisa cheia de projeções atrás e hologramas, e você que é muito bobo, tolo, infantil, compra tudo, se impressiona com tudo, mas não é nada, absolutamente nada. O que é que o Evangelho ensina? O que é que alinha tudo? Bom, quem ama com amor ágape, com amor de Deus, não estou falando de amor erótico, eu quero comer ela, ele, tesão, posse. Se fizesse a fila de 30 iguais a essa, eu pegava todas. Isso não é amor. Isso aí qualquer leão tem, qualquer bicho tem, qualquer mamífero tem, qualquer golfinho tem. Não é amor ainda. Isso é só reação atrativa, natural, que os gregos chamavam de eros, de eroticidade. Mas se você alinhar, por exemplo, o amor storge, que é o amor de pai por filho, mãe por filho, filho por pai, amores consanguíneos ou de criação, se houver amor de alinhamento, de entendimento, de pacificação, de acolhimento, de perdão, isso alinha tudo. Quando Jesus fala de perdão, ele está falando de alinhamento de frequência também. Quando eu perdoo, eu alinho a minha frequência com a pessoa. E se a pessoa não quiser alinhar dela com a minha, não tem problema. Eu estou em estado de alinhamento em relação à vida. O amor fraterno, o amor filéu, o amor ágape, o amor sublime, que é aquele amor que não se entrega ao ciúme, que não se exaspera do mal, que não se ressente, que não se conduz inconvenientemente, que não deseja nenhuma natureza de malignidade a ninguém. Esse tipo de amor já é o próprio alinhamento do ser a tudo que seja igualmente bom e da mesma natureza. De modo que o que hoje se diz e se vende a você por causa de uma linguagem tecnológica aplicada a um mundo de natureza esotérica, como se fosse uma descoberta nova, da nova consciência, da nova espiritualidade, é mentira. É mentira, garoto, garota, é mentira. Você é que é tolinho, é bobinho, gasta muito dinheiro com esses camelôs do engano. Mas ame, perdoe, seja generoso, pratique a justiça sem vingança. Viva em alegria, que celebre as conquistas do próximo e as suas próprias com gratidão. Portanto, trate a vida com gratidão. E tudo que você fizer, faça nesse espírito de ações de graças. Se eu vou plantar uma sementinha no meu jardim, eu agradeço a Deus pela existência de uma floresta inteira concentrada naquela semente, naquele sêmen vegetal. E boto no útero da terra, com amor, com gratidão. Aí todo mundo vem e diz, Caio, você tem uma mão verde. Não é minha mão que é verde. É o prazer, é o carinho, é a emanação do amor com o qual você faz todas as coisas. Jesus ensinou. Em Jesus habita toda a plenitude de toda a ciência, de toda a sabedoria, de todo conhecimento, de toda a compreensão. Nele está ali. Já está presente nele, na encarnação. Eu nunca precisei disso para ter o benefício do que Jesus prometeu que faria. Eu nunca esperei chegar a hora da linguagem, do alinhamento, para que as coisas acontecessem. Elas sempre aconteceram na minha vida, para além do alinhamento de qualquer coach. Nenhum deles tem nada para ensinar, porque eles não aprenderam nem o que é essencial aprender. Eles só são papagaios de repetição semântica de um palavreado contemporâneo que é eterno e universal, mas que eles nunca tinham nem percebido
e aprenderam apenas um conjunto de palavras, mas não aprenderam a realidade da prática disso no cotidiano humano. Então, quem ama, quem perdoa, quem anda grato, quem não dorme sobre a ira, quem não se ressente do mal, quem honra pai e mãe, quem é generoso, quem é solidário, quem é misericordioso, está alinhado com tudo quanto importa. Alinhado com Deus, alinhado com o próximo, alinhado com a criação, tudo alinhado. E até as plantas da minha casa sabem disso, sentem isso. Todo mundo sabe, todo mundo sente. E o diabo foge, e o mal foge, e a malignidade foge. Se você anda cheio dessa presença, desse Espírito, desse Consolador e dessa consolação. Deu para entender?